Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo, presbítero da comunidade. Eu estou aqui para dar as boas-vindas para você para mais esse culto online, na esperança que em breve a gente possa estar juntos na comunidade, presencialmente, louvando o Senhor. Bem, hoje a gente está dando continuidade ao terceiro domingo de junho, dando continuidade à série Help, inspirada naquela música dos Beatles, considerando esse cenário que a gente está, de pandemia, com vários problemas acontecendo, várias liberdades aí sendo cerceadas, como a do culto presencial, e a gente vai tratar de mais um tema hoje. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria te convidar a pensar em duas situações. Imagina a primeira situação. Você foi convidado a sair de férias, tirar férias por um tempo indeterminado que você não sabe quanto tempo vai levar. Você pode ir para o lugar que você escolher, você pode levar as pessoas que você quer, as pessoas que você ama, seus amigos, você pode escolher levá-las também, está tudo pago, você não tem que se preocupar com isso. E você não sabe qual é o tempo. O dinheiro está resolvido, suas férias estão resolvidas, sua empresa está tudo ok lá. Mas você vai para esse lugar e você não sabe por quanto tempo. E o tempo vai passando, você está usufruindo dessas férias e depois de 3 meses você recebe um comunicado que as férias terminaram, você tem que voltar para casa e voltar para sua vida normal. Agora imagina a situação 2. Nessa situação, você recebe um comunicado que você vai ter que ficar em casa, você não pode sair, você não sabe por quanto tempo você vai ter que ficar lá e o seu salário reduziu 30%. E além disso, você tem que continuar trabalhando, você só pode sair para trabalhar ou para fazer alguma coisa, suprir alguma necessidade muito básica. Mas você também não sabe por quanto tempo isso vai acontecer. O tempo vai passando e depois de 3 meses, assim como a situação das férias, você pode voltar ao normal. A pergunta que eu faço para você é, se você pudesse viver essas duas situações, mesmo tempo, os mesmos 3 meses, onde você entra nessa situação sem você saber até onde ela vai, qual que é a sua percepção? Qual que dura mais? Teoricamente a segunda, não é? Geralmente, quando a gente está passando por uma situação difícil, a sensação é que nunca termina. Enquanto a gente está usufruindo, desfrutando de um tempo bom, parece que passa rápido, né? Pois é isso que a gente está vivendo agora. A gente está praticamente 3 meses vivendo a situação bem extraordinária, em meio a uma pandemia, com uma doença que não tem uma vacina, não tem uma cura. E muito desse tempo que vai passando vai criando uma sensação de angústia. E somado a isso, não só a possibilidade de sair de casa e fazer as coisas como normalmente a gente fazia, ainda tem um risco de saúde, a gente também está sofrendo várias consequências dessa parada ou dessa limitação. E uma delas é uma questão financeira. 68% dos brasileiros, segundo uma pesquisa feita pelo Senado no final de abril, há 2 meses atrás, já diziam sentir a redução da sua renda. E é algo brutal, quase 70%, 7 em cada 10 brasileiros já estão sentindo isso, que a renda já tinha diminuído. Então, nesse momento onde a gente está em casa, muitos estão em casa, quem pode, independente se você é funcionário ou é um trabalhador, empresário, informal, você está sentindo isso. É bem provável que, nesse momento, a maioria das pessoas está ficando mais pobre. E nessas horas, quando a gente fica nessa situação, a gente quer buscar uma solução, A gente quer saber o que fazer, se eu vou complementar a renda, como eu posso fazer, buscar outros canais para vender o meu serviço, o meu produto, enfim, não é fácil. Especialmente para aqueles também mais vulneráveis, os informais, Talvez você esteja nessa situação. Então, às vezes, os sonhos que a gente tem, aquelas férias que a gente tirar, a reforma na casa, a troca do carro, isso tudo, teoricamente, vai ficando postergado. E até você que estava numa situação que já era difícil já fechar as contas do mês, pode estar mais difícil ainda. Então, como a gente viu nos outros episódios dessa série, nos outros cultos, a gente tem que recorrer ao Senhor e ver qual que é a perspectiva dele frente a uma situação difícil como essa. O que a gente pode aprender com a mensagem que Cristo trouxe, que Deus trouxe através da sua palavra? O que a gente deve fazer nessas situações de escassez, de dificuldade material? É para isso que eu convido você no culto de hoje, para a gente refletir nessa palavra. Que Deus nos abençoe. Um abraço.
Que bom que você está mais uma vez com a gente. Muito bom termos o nosso presbítero, Léo, um dos nossos presbíteros, falando também com a gente e iniciando essa reflexão, iniciando esse tempo no qual a gente deseja ouvir a voz do Senhor, respondendo aos nossos questionamentos, respondendo às perguntas que estão sendo feitas por nós e por todas as pessoas. Mas a gente precisa ter o nosso coração quebrantado para ouvir o que Deus tem para dizer. Às vezes os nossos ouvidos estão viciados, ou criamos expectativas que não são as mais honestas, e por essa razão acabamos não percebendo, não dando ouvidos de verdade àquilo que Deus está dizendo. As Escrituras ensinam o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que o Espírito Santo possa nos conduzir à resposta. Que o Espírito Santo possa trazer o consolo que a gente precisa, a fim de que consigamos desenvolver um relacionamento mais próximo de Deus e a paz que vem dele, que excede todo entendimento, possa então guardar a nossa mente e o nosso coração. Eu quero agradecer mais uma vez você que está aqui e quero, antes de continuarmos esse tempo para o período de louvor, das canções e da nossa reflexão bíblica, quero convidar você para fazer uma oração nesse momento. E nesta oração eu gostaria também de interceder por todos os profissionais, especialmente os profissionais liberais, que certamente têm sofrido com a perspectiva ou com as consequências, melhor dizendo, da pandemia, nos seus negócios, perdas e tudo mais. Mas eu tenho plena convicção de que em Deus, os discípulos de Jesus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, haverão de entender qual é o seu papel, que tipo de respostas devemos dar diante das situações, né, e das consequências bem complicadas e às vezes até catastróficas para muitas pessoas em relação a esse tempo de pandemia. Eu não sei quais são os sentimentos que estão no seu coração. A gente deixou aí uma pergunta pedindo para você talvez definir em 2 palavras quais são os sentimentos que estão dentro de você diante da pandemia. E eu quero falar a respeito disso também de alguma maneira. Mas quero convidar você, a todos nós, para que o nosso coração esteja pronto, os nossos ouvidos abertos para aquilo que Deus tem a nos falar. Vamos orar? Senhor amado, nesse momento, Tu que és o Senhor e és capaz de nos ver, de nos perceber, de saber exatamente tudo o que se passa. Ó Deus, no nosso coração, na mente de cada um de nós, não há absolutamente nada oculto, nada que esteja escondido diante dos Teus olhos. Não há nada que o Senhor não saiba a nosso respeito, a respeito de todas as coisas que estão acontecendo. E o Senhor tem respostas. O Senhor tem as respostas para as perguntas e questionamentos que nós temos. Então, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, toca no nosso coração, visita essa família, visita esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, esse jovem. Visita, Senhor Deus, essa casa, ó Deus, que está nos acompanhando nesse momento. E segundo a Tua muita misericórdia, segundo quem o Senhor é, o Deus gracioso e misericordioso, permita, Senhor Deus, que o coração de todos nós seja sustentado, fortalecido, alimentado e seja incentivado, Senhor Deus, numa caminhada ou na continuidade da caminhada cristã como discípulos de Jesus. De uma maneira particular, eu quero te pedir que o Senhor visite aqueles que são profissionais liberais, aqueles que têm negócios e que por conta de tudo que está acontecendo, tem se sentido ou tem sentido afetado aquilo que fez, aquilo que sonhou, aquilo que não deu certo, aquilo que perdeu, aquilo que muitas vezes ele ainda está tentando, Senhor Deus, com tanto esforço fazer continuar. Deus, eu quero pedir que o Senhor visite essa pessoa, essa família, e que o Senhor tenha misericórdia, e que dessa maneira, Senhor Deus, o Senhor também fale aos seus corações. É a nossa oração, no precioso e poderoso nome de Jesus.
Amém. Nós vamos ter um tempo de louvor agora, de canção. Abra o seu coração, que sejamos todos edificados nesse momento. Que Deus nos abençoe e a gente volta já já. Fala pessoal, tudo bem? Vamos estar iniciando agora o nosso momento de adoração ao Senhor. Espero que aí no conforto da sua casa você possa cantar com a gente, com todo o seu coração, com muita vontade. E a primeira canção fala sobre a gente continuar acreditando em Deus nos tempos de adversidade, que é muito do que a gente tem vivido hoje. Então você está convidado aí para ter esse momento com a gente, tá bom? 1, 2... nosso
cantando agora uma música bem conhecida e que a gente pede para Deus estar mudando o nosso coração. Eu entendo que um dos passos para se adquirir a maturidade cristã é quando a gente deixa de pedir bobagens acerca da nossa própria vida para Deus, para começar a pedir coisas sobre Deus para Ele, para nos tornarmos cooperadores, quando a gente entende que a gente quer fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E eu acho que para chegar nesse ponto da caminhada a gente precisa muitas vezes pedir perdão e pedir o renovo dele, como diz a letra dessa canção. Então eu espero que esse seja o desejo do seu coração e que seja o meu também dia após dia. Fui! Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Se o Senhor quer me usar, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, Deus, eis-me aqui. Toma o meu coração, os meus pés e as minhas mãos. Se o Senhor quer me usar, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, Deus, eis-me aqui. Toma o meu coração, os meus pés e as minhas mãos. Se o Senhor quer me usar,
guarde o nosso coração, Deus. Que tudo isso que a gente canta, que realmente seja verdade. Que a gente lute contra o nosso pecado para que isso que a gente canta se torne verdade dia após dia. Que o Senhor possa estar cuidando de cada coração que precisa do Teu acolhimento, Deus. O Senhor sabe cada particularidade que cada um tem. E que o Senhor possa estar visitando os lares desse momento, Senhor Deus. Nos dá paciência, que o amor não se esfrie e que a gente queira se tornar cooperador do que o Senhor está fazendo, Pai. Mais uma vez eu peço perdão pelos nossos pecados e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que a gente possa permanecer com o coração quebrantado diante de Deus. Que a gente possa permanecer com os nossos ouvidos abertos diante de Deus. E como disse essa última canção, na verdade as duas últimas canções, né? Que a gente comece de novo, que o que há dentro de cada um de nós seja transformado e transformado para que sejamos vasos, pessoas usadas por Deus aonde Ele quiser e como Ele quiser. Eu quero agradecer você que escreveu e compartilhou as palavras que definem o seu momento, as suas emoções. E as palavras que mais apareceram foram dependência, cuidado. E nesse sentido, eu acredito que a resposta que Deus tem para nos dar aos nossos questionamentos voltados para as questões de hoje vão demonstrar esse cuidado e o quanto somos dependentes dele. Eu queria lembrar uma parte da música que, de alguma forma, nos estimulou a pensarmos na temática desta série. Agora minha vida mudou de muitas maneiras. Minha independência parece desaparecer na neblina. E cada vez que isso acontece, eu me sinto muito inseguro. Só sei que eu preciso de você, como eu nunca tinha feito antes. Ajude-me se você puder. Estou me sentindo desanimado, eu gostaria de ter você por perto. Ajude-me a colocar meus pés de volta ao chão. Ele pode. Deus pode. Ele pode colocar a gente com os pés no chão, para termos coerência, para lidarmos com sabedoria. E a palavra dele nos orienta, direciona nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas se você não se sente dependente, não se sente seguro, não se sente cuidado por Deus, eu gostaria que você não deixasse de ouvir as palavras ou a reflexão que vai se seguir. Não deixasse de entender aquilo que Deus tem para falar a respeito da nossa subsistência, do cuidado que Ele tem em suprir as nossas necessidades. E grife a palavra necessidade. Não numa perspectiva daquilo que muitas vezes nos é inserido para que nós sintamos falta de algo que não precisamos, mas para que reconheçamos o zelo e o cuidado de Deus naquilo que de fato temos necessidade. Você vai ficar com a vinheta e logo após a vinheta a gente volta para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was young, was so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now if I wanna change my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling.
não sei se você sabe, certamente você sabe, não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia. Não é a primeira vez que nós enfrentamos um problema considerado global, que atinge ao mesmo tempo pessoas em todos os lugares, em todas as partes do mundo. E talvez, até por causa disso, nós podemos olhar para a história e ver a capacidade de nos recuperarmos, de recomeçarmos, a capacidade intrínseca ao ser humano de começar de novo. Mas também é verdade que muitos da nossa geração, principalmente desses últimos anos, jamais enfrentou uma pandemia desse tamanho, de um problema dessa monta. Eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo que a gente vai passar. É um vídeo bem curtinho, que fala um pouquinho a respeito disso. E a gente continua conversando sobre isso logo após esse vídeo. Antes do coronavírus, a humanidade já enfrentou várias pandemias. A mais recente delas foi do vírus H1N1 há coisa de 10 anos. A última grande pandemia do mundo foi em 2009 com o vírus H1N1, conhecido como gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. A pandemia terminou em agosto de 2010. No século XIV, a falta de saneamento básico e da rotina de higiene nas grandes cidades fez a peste negra tomar a Europa e a Ásia durante mais de 20 anos. A doença transmitida por pulgas de ratos matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscaras em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. O vírus da varíola, hoje erradicado, atormentou o mundo por mais de 3.000 anos e causou milhões de mortes. Assim como o sarampo, que apesar da vacina disponível, ainda faz vítimas, mesmo agora, em 2020. Já o vírus influenza, o vírus da gripe, foi responsável por 3 grandes pandemias no século XX. Em 1918, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando a gripe espanhola causou o que foi considerado pelos especialistas o maior holocausto médico da história. Com os soldados voltando da guerra, o vírus se espalhou pelo mundo. 100 milhões de pessoas morreram. Em 1957, foi a vez da gripe asiática, que matou 12 milhões de pessoas, e na década de 60, a gripe de Hong Kong, que causou 1 milhão de mortes. Nos últimos 40 anos, o vírus HIV foi o responsável pela pandemia da AIDS, com 25 milhões de vítimas. Não há dúvidas que muitos já sofreram e estão sofrendo nos dias atuais com o que está acontecendo. No entanto, há um elemento bastante significativo que diz respeito à economia. Todos nós, e esse é o tema que vai nortear a nossa reflexão de hoje, como é que a gente lida com essa crise, não só por causa da perspectiva da saúde humana, mas como essa saúde humana afetada de maneira global está afetando a economia também mundial. Como o Léo comentou no início dessa celebração, no início desse culto, na sua fala, já no final do ano passado, quase 70% dos brasileiros estava reclamando da perda da sua capacidade de compra. Então, como ele mesmo disse, 7 em cada 10 brasileiros já estava sentindo os efeitos, não da pandemia, mas os efeitos de uma economia que é instável. Também não é novidade que as pessoas mais ricas do mundo continuam ricos e continuam enriquecendo. 1% da população mundial, que são os homens ou as mulheres, as pessoas mais ricas deste mundo, continuam enriquecendo, e muito disso à custa de gente como eu e você. De gente simples, de gente
batalhadora, trabalhadora, gente que está tentando lidar. Mas eu gostaria que mesmo quando nós somos quase que incentivados a olhar para a questão do ponto de vista do problema, que nós olhássemos para a resposta de solução que vem da parte de Deus. E o texto que vai servir de base para a nossa reflexão na noite de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Eu queria pedir que você acompanhasse, então, essa leitura. Diz assim o texto: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, aqueles que não sabem quem Deus é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto conhecidíssimo e maravilhoso das Escrituras, atualíssimo para os dias de hoje, mas atualíssimo para todos os outros dias, me fez pensar no seguinte tema para a gente refletir na noite de hoje. E o tema é: Deus não está em crise. Deus não está em crise. É fato que nós estamos num mundo em crise. É fato que muitos de nós estamos em crise. Estamos perdidos, amedrontados, talvez reflexivos a respeito de como devemos lidar, o que temos para aprender diante disso, cada vez mais dependentes, tentando desenvolver em nós uma resiliência e entendendo quais são os cuidados de Deus. Essas palavras que eu estou repetindo aqui, cuidado, reflexão, dependência, resiliência, são palavras que vocês escreveram aí em box, aí na nossa transmissão. E eu acredito de verdade que isso só é possível porque a gente continua crendo num Deus que não está em crise.
E há duas verdades nesse texto que eu quero destacar, dentre tantas outras, obviamente. Há duas verdades que eu gostaria de destacar. E a primeira delas é: Deus não está dividido. Deus não está dividido. E nós também não precisamos estar. Veja, eu usei essa palavra dividido, e você vai entender já já no texto por que eu usei essa palavra. Uma pessoa dividida é uma pessoa em crise. Uma pessoa em crise revela como ela está esfacelada, como ela está dividida, como ela fica em dúvida diante das coisas que acontecem, dos problemas, e qual a solução, que ação eu devo ter, que reação eu devo ter diante da crise. Mas Deus não está em crise, portanto, ele não está dividido. E eu quero dizer isso porque o plano de Deus não mudou. Eu fico pensando também em tantas pessoas que nesse tempo, ou já há algum tempo, estão sempre pensando nas teorias da conspiração que existem, e eu não estou negando uma série de coisas espirituais que às vezes a gente vê e tantos outros não conseguem ver. O que eu não me permito afetar é porque eu sou tomado pela convicção, sou tomado pela certeza de que Deus não mudou o seu plano, o seu propósito não se oscilou, a sua vontade continua clara e límpida e estão expostos em sua palavra. Nós devemos nos lembrar de uma coisa importante: todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. E é justamente por causa dessa palavra que permanece e que nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor ensinou, e que tantas coisas você, que já está caminhando como discípula de Jesus há tanto tempo, mas quem sabe você está iniciando uma caminhada, quem sabe você está iniciando uma jornada de discípulo ou discípula de Jesus, e eu quero reforçar isso e ensinar isso para você. A palavra do Senhor não passa, o plano do Senhor não muda, os propósitos do Senhor não oscilam. Por isso, Deus não está em dúvida sobre o que fazer. E Ele não foi pego de surpresa, como muitos de nós, em relação a tudo que está acontecendo. E por isso, os que conhecem a sua palavra e o conhecem deveriam ficar da mesma forma. Deus não está dividido, então nós também não precisamos ficar divididos. Eu preciso te dizer que estar dividido é um problema do ser. Quando não consigo ser capaz de responder quem sou, então fico dividido. E a minha tendência será dar o lugar para não ser aquilo para o qual eu fui criado por Deus. Eu preciso que você não desconecte a reflexão de hoje das duas primeiras reflexões que nós fizemos nos domingos anteriores. E particularmente no domingo passado, eu fui muito categórico em dizer que nós estamos debaixo de Deus, debaixo de princípios e de valores. E dentre esses princípios e valores, Deus dá muita importância para quem a gente é, para a nossa identidade. Mas quando nós nos perdemos no que diz respeito ao nosso ser, nós acabamos sucumbindo às dúvidas. Mas olhando para o texto, pelo menos a primeira parte do texto, que está dizendo que eu não devo acumular tesouros na terra, mas nos céus, que eu não devo colocar o meu coisas que vão embora, nas coisas que não são capazes de serem levadas para a eternidade, mas nas questões eternas. Olhando para essa primeira parte, como é que eu não terei o coração dividido? Como é que eu não ficarei dividido entre uma coisa e outra, o que é importante e o que é menos importante, o que é relevante e o que é menos relevante, o que é eterno e aquilo que é terreno? Como? Primeiro, invista então naquilo que permanece e não no que se perde, pois é isso que o texto está dizendo. Invista naquilo que permanece.
o seu valor eterno, dá para nós o rumo, o norte daquilo que o nosso coração deve estar. Há muitas pessoas que estão com seus corações pesados porque estão investindo naquilo que se perde. E quando começa a perceber que está perdendo, que está escapando de suas mãos, ficam desesperados, ficam fora de si. Eles acabam negociando uma série de valores e de princípios e acabam muitas vezes se perdendo dentro de si mesmos. Invista no que não se perde. Mas há algo extraordinário no texto, que eu vou chamar aqui de não seja avarento, mas generoso. E por que eu estou dizendo isso? Porque no texto, no versículo de número 22, quando o texto está dizendo assim: se os seus olhos forem bons, ou se os seus olhos forem maus, a palavra bom e a palavra má, ou mal, poderia muito bem ser traduzida por generoso ou avarento. É impressionante, porque o contexto todo é um contexto que vai falar a respeito de como eu trato com as coisas que eu tenho. E se o meu ser se perde, se a minha ênfase não é no ser, a minha ênfase será no ter. E uma vez que a minha ênfase é no ter, o meu coração se tornará egoísta, o meu coração se tornará pesado, e os meus valores ficarão invertidos, e as minhas escolhas, elas não serão as melhores, e o que vai acontecer é que as minhas relações também ficarão comprometidas. Mas quando eu olho para aquilo que é eterno e invisto no que é eterno, eu também sou conduzido e convidado a ser generoso e não avarento. Lembre-se que alguém que vive dividido, de fato, fez uma escolha. Embora a palavra dividido possa parecer, não sei se faço isso ou não sei se faço aquilo, a verdade é que, biblicamente falando, na espiritualidade cristã, alguém dividido já fez uma escolha. Talvez não tenha consciência da escolha que fez, talvez não tenha percepção clara da escolha que fez, mas já fez uma escolha. E a escolha que ela fez foi o não Deus, o apartar-se de Deus. E isso não está relacionado se ela vai à igreja, se ela participa dos cultos, está relacionado com o seu coração. E aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro está nas questões temporais, nas coisas que perecem, obviamente não estará nas coisas eternas. Então o coração dividido já fez uma escolha por não Deus. E uma escolha por não Deus é uma escolha pela idolatria. E me chama a atenção, então, uma frase conhecidíssima de João Calvino: o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E se o coração do ser humano, o coração do homem, originariamente falando, é uma fábrica de ídolos, o que esse texto está tratando, então, em suma, é: se o meu coração está dividido, se o meu coração é idólatra, se o meu coração está numa dependência fora do comum, fora do normal, que afeta as minhas relações, afeta as minhas escolhas, afeta os meus pensamentos, afeta os meus sentimentos, as minhas emoções, afeta quem eu sou. E não há dúvida que no meio de tanta situação catastrófica trazida pela pandemia, dentre elas a questão da nossa subsistência, a questão das perdas materiais, das coisas que não conseguimos fazer conforme planejamos, que não conseguimos dar conta conforme intencionamos. Isso traz grande perturbação. Mas como eu disse, estar dividido, em primeira análise, é ter feito uma escolha.
E talvez você diga, não, Albert, eu não fiz essa escolha. Conta-se uma parábola de alguém que havia construído um muro, e de um lado do muro estavam as pessoas que queriam seguir a Jesus, e do outro lado do muro estavam as pessoas que não queriam seguir a Jesus. Ao lado dos que queriam seguir a Jesus estava o próprio Jesus, ao lado dos que não queriam seguir a Jesus estavam aqueles que se opunham a Jesus e o próprio demônio. E uma pessoa estava em cima do muro, enquanto ouvia aqueles que estavam do lado de Jesus e que estavam seguindo a Jesus, dizendo, pula para cá, venha para o nosso lado, siga, fique com a gente. Do outro lado, eles ficavam em silêncio. E o diabo rindo. Até que um momento, aquela pessoa que estava em cima do muro, ela olha aquela cena, se vira para aqueles que estão quietos e para o próprio diabo e diz assim, por que você está rindo? Por que vocês não estão gritando, pula para cá? Enquanto aqueles que estão do lado de lá estão dizendo, venha para cá. Então, Satanás para de rir e diz para ele, olhando fixamente em seus olhos, o muro é meu. O muro já é meu. Então, se você está em cima do muro, você já fez uma escolha. Você já está dividido. E estar dividido já é ter feito essa escolha. E como isso está no texto? O texto termina, essa primeira parte termina, que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza, lá no começo, e que em algumas Bíblias, algumas traduções, é traduzida por mamon, ela foi uma palavra que foi modificada ao longo do tempo. A palavra mamon provém de uma raiz que significa confiar. E a princípio queria dizer aquele dinheiro que nós confiamos a alguém para que ele permaneça em segurança. Mas depois, essa riqueza que era confiada a alguém para que permanecesse em segurança, foi tomada para si. Com o passar do tempo, chegou a significar não aquilo que se confia a alguém, mas aquilo em que se confia. Muitas pessoas, e é isso que Jesus está querendo dizer, muitas pessoas não conseguem entender que sua confiança está depositada no recurso que tem, no dinheiro que tem, na capacidade que tem, nos bens que tem. Mas a espiritualidade cristã nos convida a sairmos dessa condição. A espiritualidade cristã, o próprio Cristo, na sua palavra, está dizendo o seguinte: não deposite a sua confiança naquilo que perde, que perece. Tanto perde e perece que as pessoas estão desesperadas por aquilo que perderam, por aquilo que pereceu. As pessoas estão perdidas naquilo que pensavam ter. Só que elas eram possuídas por aquilo. Por isso o texto termina dizendo o seguinte: você não pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon. E com o passar do tempo, essa palavra que tem na sua origem o significado de confiar, passou a ser uma entidade. Coloca um M maiúsculo em mamon, ele passa a ser alguém. Daí a idolatria. Como disse as Escrituras, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que se torna a raiz de todos os males. Por causa da idolatria. Então, antes de eu dizer para você como é que Deus vai tratar da gente, ou como é que Deus já está tratando da gente, eu preciso que nós entendamos em que condição nós estamos. Deus não está em crise, portanto não está dividido. Logo, aqueles que são seus discípulos são chamados a não ficarem divididos, a não terem dúvidas sobre em quem confiar, não terem dúvidas sobre em quem depositar toda a sua expectativa, toda a sua esperança, e não de uma maneira ilógica,
mágica, não de uma maneira fora do comum, não de uma maneira que não se sabe de verdade o que vai fazer, como se a fé fosse um salto no escuro. Absolutamente. Mas eu quero falar isso daqui a pouco. Antes, deixe-me dizer algo sobre aqueles que confiam nas riquezas e que depositam suas expectativas nas riquezas. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 5. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Não tem jeito. E observe que Tiago usa as mesmas expressões, ou muito parecidas, que o Senhor Jesus disse. Aquele que acumula tesouros na terra vai perder, porque na terra vai ser corroído pela ferrugem, será roubado pelos ladrões, será perdido, desgastado pela velhice. Não tem jeito. Por isso, não esteja dividido. Mas talvez você possa perguntar ou questionar: mas Albert, eu não quero ser rico, eu nunca serei rico, tenho consciência disso, apenas quero poder comprar as coisas que desejo, cuidar bem da minha família da melhor maneira possível. Que mal há nisso? E é claro que não há nenhum mal nisso. O mal não está nisso. O mal está quando dependemos disso, pois não sabemos viver sem isso. E o descontentamento toma conta do nosso coração, e assim perdemos de vista como podemos estar sendo tomados de um coração dividido e idólatra. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Não há nenhum mal querer cuidar bem da casa da gente. Não há nenhum mal querer comer a nossa pizza de sábado. Não há nenhum mal colocar nossos filhos numa boa escola. Não há nenhum mal desejarmos e trabalharmos justa e honestamente e ganharmos o nosso dinheiro. O grande problema é que a gente nem sempre vai percebendo como essas coisas, elas vão invadindo o nosso coração e se alojando dentro de nós, de tal maneira com que, quando essas coisas não existem, nos revelamos. Revelamos o que efetivamente estava acontecendo dentro de nós. Nos perdemos. Aí está o problema. Por isso, eu quero terminar essa primeira parte lembrando do conselho da sabedoria bíblica no livro de Provérbios, que nos diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que eu quero dizer é que pode ser que nenhum de nós que estamos ou venhamos a ser ricos ou milionários. Mas a verdade é que a tendência idolátrica do coração humano, com o qual eu preciso tomar cuidado, ter vigilância, essa tendência faz com que mesmo as coisas que eu possa considerar justas e honestas a serem conquistadas, essas coisas acabam muitas vezes, quando elas não estão, elas não existem, denunciando o que vai dentro da gente. Mas em segundo lugar, Deus não está ansioso, e é esse o convite. Nós também não precisamos estar. Deus não está em crise, portanto não está dividido. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele sabe exatamente o que tem para fazer. E ele não está ansioso. Porque, por saber o que tem para fazer, por saber que o seu plano não será frustrado,
todas as suas expectativas ou todo o seu planejamento eterno será cumprido. Ele sabe dimensionar todas essas ações no tempo devido. E a ansiedade toma conta do coração da gente, muitas vezes, por não entendermos como lidar com esse próprio tempo. Quando olhamos, então, para o contexto de tudo isso, fica bem claro que a ansiedade é resultado do medo de não ter. A ansiedade é resultado do medo de não ter. Logo, a crise do ser que eu comentei torna-se também a crise do não ter. Quando estou perdido a respeito de quem sou, tentando ser algo ou alguém, e para isso negando muitas vezes os valores e os princípios de Deus, minhas escolhas que revelam a idolatria do meu coração farão com que a minha maneira de viver seja completamente diferente da vida que eu gostaria de ter. E nesse tempo eu fiquei refletindo, tenho refletido nesses últimos 3 meses, como disse o Léo, o que faríamos nesses 3 meses? Eu tenho pensado muito, e por causa da Macários, do Mirante Cultural e do meu trabalho pastoral, a gente tem procurado atender pessoas dentro da igreja e fora do contexto da nossa comunidade local, pessoas que precisam. Eu tenho pensado efetivamente no não ter. E vendo reações, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu quero colocar numa frase. Não se sabe viver direito quando se tem menos, porque não se soube viver direito quando se tinha mais. Não se sabe viver direito quando se tem menos, porque não se soube viver direito quando se tinha mais. A ideia é que nessas oscilações da vida, que a vida nos apresenta, nós somos, como cristãos, convidados pelo Senhor Jesus, por Deus o Pai, a vivermos de maneira equilibrada. E talvez a pessoa que possa traduzir isso da melhor maneira em palavras foi o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses no capítulo 4, ele diz assim: aprendi a adaptar-me ou a viver que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E por que Deus não está ansioso? Porque Ele sabe o que Ele vai fazer no que diz respeito às necessidades diárias minha e sua. Se Ele não mudou, se seus planos não caducaram, então os próximos passos serão dados. As próximas ações estão definidas, e independente do tamanho do problema do lado de fora, do lado de dentro, estou plenamente certo de que vai acontecer aquilo que ele determinou. Voltando àquilo que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até aquele dia. Ele sabe, Deus sabe exatamente o que vai fazer. Então, baseado nisso, eu e você podemos também lançar sobre ele a nossa ansiedade, pois ele já tem cuidado de nós. E como diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta, o apóstolo Pedro em sua primeira carta, ele tem cuidado de nós. E como ele tem cuidado? Olhe para agora a segunda parte do texto. Quando ele diz, portanto, se você não está dividido, portanto, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. E aí, o conselho do Senhor Jesus é dizer que nós valemos muito mais do que aves e flores.
que assim como ele cuida de aves e flores, ele cuida de nós. E como isso acontece? Primeiro, quando ele fala das aves, ele está dizendo que ele vai dar para a gente a comida necessária. Uma das coisas muito impressionantes, quando a gente olha para a situação que estamos vivendo, é pensar que as pessoas que estão carecendo de cestas básicas hoje são as mesmas que estavam precisando de cestas básicas antes da pandemia. Não mudou. São as mesmas pessoas. Eu tenho repetido isso reiteradas vezes. E o que me surpreende, se são as mesmas pessoas que precisavam antes, e talvez não recebessem, porque tudo estava normal, né? Tudo caminhava bem. Os nossos olhos estavam como que impedidos de enxergar muitas dessas pessoas que passavam pelo nosso caminho dia e noite. Nós estávamos distantes dessas pessoas geograficamente, não percebíamos as suas necessidades, mas Deus percebia as suas necessidades. E hoje, elas recebem aquilo que elas não recebiam antes da pandemia. Deus sabe como dar. Ontem, quando nós estávamos lá na Macários organizando as cestas que seriam entregues nessa última fase para completar as 300 cestas somente do Cantagalo, uma jovem senhora passou ali na Macários e ela perguntou assim, como que eu faço para me cadastrar? E aí, a Arlene conversou, né? Estávamos com uma equipe trabalhando. A Arlene foi lá e conversou com essa mulher e disse assim, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse, ela começou a expor a sua situação. E aí ela disse, então tá bom, então tá aqui. Eu fico imaginando que aquela mulher que passou naquela hora ali, ela deve ter levantado logo cedo, feito a sua oração dizendo assim, Senhor, não há nada na nossa despensa, não há nada no nosso armário, não há nada para comer hoje, mas o Senhor, porque era uma mulher que sabe quem Deus o Senhor vai suprir nossa necessidade. E quando foi por volta de 11 horas, quando ela está passando ali, ela nos vê naquele movimento, ela pergunta, eu posso me cadastrar? Olhando para o futuro, pensando assim, será que lá na frente eu conseguirei alguma coisa deste lugar, porque eu não estou conseguindo nem daqui e nem dali. E de repente ela não imaginava que naquele momento Deus havia de suprir. É assim que Deus faz, meu querido. Você não imagina, mas Deus entra com a sua providência, porque nós valemos mais do que as aves. Mas também Ele dá a roupa que a gente precisa. E eu queria também contar uma experiência rapidamente sobre isso. Obviamente, dentre as pessoas que nos tem procurado, há muitas mulheres grávidas, muitas mulheres grávidas. E uma delas conversou com a equipe perguntando assim, olha, eu estou grávida, será que tem roupa de bebê e tudo mais? E uma pessoa da nossa comunidade, ao mesmo tempo, sem saber de nada, disse assim, olha, minha irmã está querendo doar algumas roupas de criança e tudo mais. E aí, essas roupas chegaram e a gente não imaginava a quantidade de roupa que a gente receberia. E recebemos várias roupas, tanto masculina quanto feminina e etc. E aí eu fiquei pensando, quando a gente começou a olhar para a marca das roupas, a gente começou a ver, falou assim, uau, que legal, né? E aí eu pensei assim, talvez essas crianças jamais, ou os pais dessas crianças, jamais imaginariam que as suas crianças, ao nascerem, seriam tão bem vestidas.
Talvez ela nem saiba que marca é aquela, talvez nem imagine, ela não está se importando com marca, nem eu e você deveríamos nos importar com isso. A verdade é que Deus está suprindo, como Deus faz com aqueles que nele esperam. Diz o profeta Isaías no capítulo 64, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero terminar pensando, então, qual é a resposta de Deus? A resposta é que Ele supre. Mas junto com a sua resposta vem uma proposta. E a proposta é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é a resposta. Porque o meu reino não é comida e nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É o que nos ensina as Escrituras. O meu reino não é comida e nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E se Deus nos dá aquilo que todo ser humano está procurando, porque quem não está procurando uma vida de justiça, quem não está procurando uma vida de paz, quem não está procurando a felicidade, por assim dizer, mesmo sem saber o que isso significa, se Deus dá isso pra gente, não nos daria graciosamente todas as coisas das quais temos necessidade? Se Deus nos ofereceu o seu Filho Jesus para morrer por nós, Ele não nos daria todas as coisas das quais nós temos necessidade? Deus é Deus presente, Deus conosco. Ele quer nos libertar da idolatria, da escravidão de tentar confiar em coisas que perecem e nos trazer para uma subsistência debaixo da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia e dizer assim, eu supro a sua necessidade, eu dou além daquilo que muitas vezes você precisa. Talvez você possa ter olhado para os seus negócios, e os seus negócios, eles sucumbiram. Talvez o seu salário tenha sido reduzido. Talvez a sua situação seja de desemprego. Talvez você esteja perguntando, como é que eu vou de verdade subsistir? Eu poderia ficar aqui horas e horas contando pequenas histórias de como Deus está suprindo de uma maneira, está suprindo de outra, mas nunca deixando os seus filhos desamparados. E nisso o nosso coração deveria se alegrar. No entanto, o seu coração não vai se alegrar nessas pequenas coisas quando você estiver com os seus olhos olhando, voltados para outro lugar, o seu coração dividido, o seu coração ansioso, tomado daquilo que não precisaria estar. Que não precisaria estar. O reino de Deus é a proposta. E para entrar no reino, é crer em quem Jesus é e o que Ele fez, se arrepender dos seus pecados, mas se lançar e confiar nele, de que Ele haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Porque muito pouco é preciso para a gente viver bem. Muito pouco é preciso. E o Filho de Deus nos ensinou isso. Deus é Deus conosco. É Deus presente em todo o tempo. Ele ouve a oração da madrugada, percebe as lágrimas do dia que se começa, entende o sono perdido da noite que passa rapidamente. Porque Deus sabe aquilo que a gente precisa e Ele não nos deixa. Senhor, nos ajude a entender essas coisas. A profundidade do relacionamento para o qual o Senhor nos tem chamado a termos contigo. A percebermos a maneira extraordinária como em meio a crises, a fome, o Senhor supre a necessidade miraculosamente de todos aqueles que em Ti esperam.
E mais, o Senhor usa aquelas pessoas que em Ti esperam para suprir a necessidade de outras tantas pessoas, muitas delas mesmo sem saber quem o Senhor é. Que seja assim com cada um que está participando desse encontro, dos que estão vendo agora, dos que assistirão depois, que o Espírito do Senhor produza isso. E dessa maneira, nós sempre nos lembremos que o Senhor não está em crise e a gente não precisa estar também. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o Espírito Santo Consolador, orientador, esteja com a sua vida, com a sua casa e com todos que estão esperando no Senhor, sinceramente. Que a bênção do Deus eterno esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Quero convidar você a ver os avisos e nesse final, logo após sairmos daqui, né? Antes do término da nossa transmissão, e a gente espera você no próximo domingo. Quero agradecer mais uma vez àqueles que nos acompanham. Quero louvar a Deus pelas pessoas que têm participado de cada um desses encontros, que isso sirva para fortalecer a fé de cada um de nós. Deus abençoe. Uma excelente semana para você. Até o próximo domingo. Oi, tudo bem? Aqui é o Gui Carvalho e eu gostaria que você ficasse por dentro de algumas informações da nossa comunidade. A comunidade acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E que a igreja é a resposta de Deus para este mundo caótico. Como você já deve ter percebido, nossas mensagens são pautadas a partir de séries. E essas séries a partir de perguntas sobre família, relacionamentos, negócios, política e o que Deus pensa e quer a respeito da vida. Se você quiser saber mais sobre a Bíblia e o que se entende por fé reformada, nos procure. Mande uma mensagem via Facebook ou Instagram. Com certeza nós vamos gostar muito de te ajudar nesse sentido. Ei, você que tem criança em casa, você que é pai, você que é mãe, tio, tia, vó, vô, já está por dentro do que está acontecendo no Vila das Crianças? Este mês já começamos a estudar o fruto do Espírito e esta semana vamos falar sobre a paz que vem dele. Para receber nosso material voltado diretamente ao público infantil, você já sabe, entre em contato com a gente. Valeu pessoal, boa semana e fiquem na paz.